Já de volta com seu estilo de vida, hoje terça-feira, falamos ao vivo aqui do Estúdio 5, bem ao lado da Capela da Sagrada Família, trazendo para você informações sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Dando continuidade à nossa entrevista de hoje do quadro Fique por Dentro, estamos falando sobre alimentos que influenciam positivamente na nossa memória. Vamos falar também sobre aqueles que prejudicam. E no último bloco você acompanhou como o ovo e o peixe, por exemplo, podem realmente influenciar na nossa memória e em outros fatores no nosso organismo. A minha entrevistada é a nutricionista e coordenadora de pós-graduação Esther Mourão. Esther, que outros alimentos a gente poderia citar, então, que influenciam na nossa memória, aproveitando também para citar aqueles produtos regionais que a gente aqui na nossa região pode ter acesso facilmente? Eu queria só retomar a questão do peixe, porque eu esqueci de falar uma informação que eu acho fundamental. Geralmente os estudos, eles falam de frutas que não são do Amazonas, que não são comuns. Você até encontra aqui, mas são caros. E o peixe, quando se fala do ômega 3, diz assim, onde é que tem ômega 3? No salmão, na sardinha, em peixes de águas geladas. Nós já temos estudos do INPA mostrando que o nosso jaraqui, que é extremamente popular, ele é rico em ácido graxo ômega 3. É verdade. Então eu não preciso pagar caro para comer o atum. Por quê? Porque no nosso jaraqui tem o ácido graxo que protege e que favorece a memória. Bom, além do peixe, nós também temos frutas vermelhas. E aí você pode relembrar das nossas frutas vermelhas, que nós temos muitas, né? Hoje está muito em moda aquela frutinha, não sei se alguém já conheceu, que ela parece com o urucum. Que ela é toda, é uma fruta asiática, né? E as pessoas costumam encontrar nas feiras livres. Então, quando você vê uma fruta comestível vermelha, ela é boa para a memória. Uma outra coisa que é boa também para a memória são as hortaliças verdes escuras. Correto. E aí você pode lembrar do cariru. Tem gente que fala assim, espinafre, brócolis. Mas se você for lá no supermercado comprar, é caríssimo. Mas você tem na sua casa o cariru, você tem o jambu do tacacá, certo? Você tem o feijão de corda, aquele feijão compridinho. Couve também. Couve, ou seja, você pode, o que você lembrar, identificar como planta comestível, for verde escura, você pode utilizar como fonte de nutriente. Os cereais integrais também, eles são ricos em vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, de um modo geral, elas também protegem e favorecem a memória. Então, como você pode observar, quando você tem uma alimentação rica em frutas, verduras, cereais integrais, você vai estar com a sua memória protegida. Agora, isso é uma dúvida. A gente falou de frutas e também de verduras como a couve, por exemplo. Se a gente for fazer o suco, também tem os nutrientes que a gente pode aproveitar também em forma de líquido. Pode ser feito o suco também? Pode, só que algumas vitaminas, principalmente as hidrossolúveis, elas se perdem. Por exemplo, a laranja, né? O limão, só de você cortar a laranja, você já perde vitamina C. Principalmente quando você faz um suco de laranja para tomar mais tarde. Então você vai perdendo. Por isso que o melhor é você chupar a laranja, porque além da fruta você vai ter fibra, que isso é muito importante para o nosso organismo, com bagaço. Tem gente, inclusive, que consome aquela partezinha branca da laranja, porque é bagaço. Isso é importante para a alimentação, para o nosso organismo. Enfim, então é possível você fazer o suco? Até para variar o consumo da fruta. Verdade. Mas a gente sempre recomenda dar preferência para fruta in natura. Tá certo. E agora eu gostaria que a gente falasse sobre a frequência com que tudo isso deve ser consumido. Frutas e verduras a gente sabe que diariamente é importante estar incluído. A gente diariamente então tem que estar observando se a nossa alimentação tem alimentos como esse que você citou? A gente utiliza guias alimentares. São dois guias que eu gosto sempre de recomendar para as pessoas. A Roda dos Alimentos e a pirâmide alimentar. A roda dos alimentos, ela distribui os alimentos em
porção que você deve consumir. É em média de frutas e legumes 2 a 3 porções por dia. Correto. Certo? Isso vai depender da hortaliça, do legume e da verdura. E as frutas também 2 a 3 porções por dia. Como a gente falou, isso vai depender da quantidade e da situação. Por exemplo, eu sou diabética, eu não vou comer um abacaxi por dia, eu vou ter que comer uma fatia. Eu não sou diabética, eu também tenho que ter cuidado com a quantidade. O que eu tenho que me preocupar também, não é só a quantidade, mas, por exemplo, a grossura dessa fatia do abacaxi. Uhum. Porque eu posso fazer uma grossura... Comer uma fatia, mas 4 grossa. dedos de... Isso. Melancia é outra fruta que as pessoas, quando consomem, elas não têm muito, uma não quantidade... parar. Principalmente porque como a melancia tem muita água, isso vai... A pessoa não sente satisfeita. E aí ela consome além do que deveria consumir. Tá certo. Então a gente recomenda esses guias alimentares para que a pessoa possa consultar e aprender. O grande desafio do ser humano é aprender todos os dias. É verdade. E praticar, né? No meu café da manhã, qual foi a fruta que eu comi? Se é mamão, qual é a quantidade do mamão? Se é cereal, eu não posso, por exemplo, misturar os cereais integrais. Eu tenho arroz integral, eu tenho macarrão integral. Se eu tenho habilidades culinárias, eu vou fazer uma pizza, eu posso misturar o trigo branco, um pouquinho de trigo integral ou o germe de trigo. E aí eu vou estar enriquecendo o meu alimento, Tá certo. certo? Então não é porque é integral que eu vou comer 5 fatias de pão integral. Eu vou comer 2 fatias de pão integral. Essa quantidade que eu estou falando é em regra geral. Claro, claro. É importante você consultar um profissional, ver a situação alimentar sua, o seu consumo alimentar, o seu estado nutricional, Com certeza. para a partir daí fazer um plano alimentar. Com certeza. E é realmente uma mudança de hábito, né? Quando a gente se propõe a melhorar, a gente tem que mudar, mas como a Esté falou, não só um dia, 2 dias, tem que ser para a vida inteira. Esté, a gente está falando sobre os alimentos que influenciam de forma positiva, mas também tem que ficar atento àqueles que podem prejudicar a memória. O que você poderia destacar para a gente? Eu queria destacar 3 pontos. Eu espero não esquecer. Enfim, o primeiro ponto seria as pessoas que esquecem de se alimentar. Né? Ou seja, sai correndo, prefere dormir um pouco mais e não toma o de jejum, que é o principal, fundamental alimento à nossa refeição. Então é fundamental o de jejum. E isso já prejudica porque o cérebro ele só se alimenta de açúcar, glicose, que é a menor partícula do carboidrato. Correto. Então, quando a pessoa não se alimenta bem, ela pode ter lapsos de memória. E isso pode prejudicar, inclusive, na hora do concurso. Então, tem que fazer uma boa refeição. A segunda dica é a qualidade dessa refeição. Eu vou fazer uma prova, então eu vou comer um ovo frito com queijo, um leite integral e vou comer ainda uma farofa de charque, porque eu tenho que estar bem, né? Uhum. Comer bastante. Muita gordura. A gordura, ela retarda a digestão. Logo, como o cérebro, como vai toda a energia para o estômago, você vai ficar sem energia no cérebro. Então, todos os alimentos, por isso que aquele trabalhador, quando ele come uma carne gordurosa, uma feijoada e vai trabalhar, ele tem aquela sonolência. A sonolência ela já é normal. Quando você tem uma alimentação gordurosa, aí você tem mais ainda. A gente chama inclusive de alimento pesado. Uhum. Tem gente que diz assim, eu não como feijão porque ele é pesado. O feijão não é pesado. Ao contrário, o feijão ele favorece a memória. Mas o problema é a calabresa, é a carne gordurosa e a quantidade o acompanhamento que eu coloco naquele feijão. O feijão é outro mito que as pessoas acham que não deve comer todo dia. O feijão deve ser consumido todos os dias, principalmente por crianças. E a outra questão que eu queria destacar é a carne vermelha. Uhum. Existem alguns estudos que já evidenciam que a carne vermelha, ela prejudica o cérebro, ela prejudica a memória. Então, se você não consegue deixar de comer a carne vermelha, pelo menos reduza a quantidade e quando consumir, reduza a
além da qualidade, escolha a qualidade e reduza a quantidade. Não coma carne gorda e se quer comer, quando for comer, coma menos. As pessoas têm um hábito de comer muita carne. Existem alguns estudiosos que recomendam a quantidade que cabe na palma da mão. Então, é pouca. Isso pouca. Em um dia inteiro? No dia inteiro, certo? E isso os guias alimentares falam muito bem. E se eu vou comer carne, eu não tenho que comer queijo, ovo, porque são fontes de proteína do mesmo grupo de alimentos. Como a carne, tá certo. Como a carne. Tá certo, então. Conversei com a nutricionista e coordenadora de pós-graduação, Esther Moron. Esther, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. E aí, as considerações finais, aí, reforçando o que você achar importante salientar nesse assunto de hoje da nossa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição da Amazonsat pelo trabalho que vocês fazem. Estilo de vida realmente precisa ser modificado e nisso vocês contribuem. E que as pessoas possam se informar melhor e fazer mais escolhas inteligentes. Tá certo, então. Muito obrigada, Esther, mais uma vez. Um bom dia para você e até a próxima. E é isso, gente. Por hoje, na nossa entrevista do quadro Fique por Dentro, falando sobre alimentos que influenciam positivamente na memória e também aqueles que você deve ficar atento para não prejudicar a sua memória e a saúde do seu cérebro. Lembrando que você que perdeu a nossa entrevista, quer ter mais informações sobre esse assunto, você pode rever acessando amazonsat.com.br. Lá você encontra o maior acervo de vídeos sobre a região amazônica, toda a grade de programação do Amazonsat, os programas que vão ao ar, e você pode rever as entrevistas e também as matérias aqui do canal, que é a sua cara e a sua voz. Vamos agora para o intervalo. No próximo bloco ainda temos muito mais informações sobre saúde para você. Até já!